Olá e sejam muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar no que nos dizem 3 décadas de investigação científica sobre a aprendizagem online. O nosso objetivo é muito claro: perceber o que é que realmente funciona, o que não funciona e, talvez mais importante, porquê. Vamos a isso. É uma sensação familiar para quase toda a gente, não é? Aqueles cursos digitais que parecem confusos, sobrecarregados e que no fim nos deixam a pensar que perdemos tempo. Pois essa frustração que todos já sentimos é precisamente o ponto de partida da investigação que vamos explorar. E aqui está a ideia que muda tudo, dita pelo principal autor desta investigação, Richard E. Meyer. A frase resume o problema na perfeição. A nossa capacidade tecnológica avançou muito mais depressa do que a nossa compreensão sobre como usá-la de forma eficaz. A tecnologia, no fundo, é apenas uma ferramenta, não é a solução em si. Muito bem. Para conseguirmos construir melhores experiências de aprendizagem, temos primeiro de perceber as fundações, ou seja, como é que o nosso cérebro realmente processa e guarda informação. Isto não é magia nenhuma, é pura ciência cognitiva. A forma como olhamos para a aprendizagem mudou radicalmente ao longo do tempo. Começamos por achar que era um simples processo de recompensa e punição. Depois, com a revolução da computação, passamos a ver o cérebro como um disco rígido onde se descarrega informação. Hoje, sabemos que não é nada disso. Aprender é um processo ativo, em que nós próprios construímos o nosso conhecimento. E isto leva-nos a um conceito absolutamente central: a teoria da carga cognitiva. Pensem na nossa memória de trabalho como um copo de água. Tem um limite. Se tentarmos enchê-lo demasiado depressa ou com coisas desnecessárias, a água simplesmente transborda e perde-se. Um bom design instrucional tende a respeitar esta capacidade limitada. E esta jornada visualiza o processo. A informação entra pelos nossos sentidos, mas é na memória de trabalho que o verdadeiro trabalho acontece. É aqui que selecionamos o que é importante, organizamos e integramos com o que já sabemos. É o grande gargalo do sistema e é exatamente aqui que um bom design faz toda, mas toda a diferença. Então, se o grande problema é a sobrecarga cognitiva, qual é a solução? Bem, a investigação aponta para um conjunto muito claro de objetivos de design que respeitam, precisamente, os limites da nossa capacidade mental. E são estes os 3 pilares. Primeiro, cortar tudo o que é supérfluo, tudo o que só serve para distrair. Segundo, pegar na informação que é realmente essencial e parti-la em pedaços mais pequenos e fáceis de gerir. E terceiro, e talvez o mais crucial, é preciso motivar o cérebro a fazer o esforço de dar um sentido àquilo que está a aprender. Mas chega de teoria, vamos ver como é que isto funciona na prática. Vamos pegar numa lição online típica sobre o sistema circulatório, um exemplo usado na própria investigação, e ver como estes princípios a transformam completamente. Reparem nisto. É o princípio da coerência em ação. A instrução é simples: remover todo o material que, apesar de poder ser giro ou interessante, é irrelevante para o objetivo da aprendizagem. A imagem da esquerda pode ser mais bonita, mas a da direita liberta a nossa capacidade mental para nos focarmos no que realmente importa. Este é um erro clássico. Parece uma boa ideia, não é? Ter uma narração e também o texto no ecrã a dizer o mesmo. Mas o que a ciência mostra é que isto prejudica a aprendizagem. Obriga o cérebro a processar a mesma informação 2 vezes, por canais diferentes, o que cria uma carga cognitiva completamente desnecessária. Aqui, menos é literalmente mais. E se há dúvidas sobre o impacto destas escolhas, olhem bem para este número. A investigação, o tamanho do efeito, mede o quão eficaz é uma certa intervenção, e um valor de 1,22 é considerado gigante. Isto significa que algo tão simples como sincronizar na perfeição o que se vê com o que se ouve tem um efeito massivo extremamente positivo na compreensão. Em vez de bombardear a pessoa com toda a informação de uma vez, o princípio da segmentação diz-nos para dividir os tópicos complexos em partes mais pequenas e digeríveis. Dar a quem aprende o controlo para avançar apenas quando se sente preparado previne a sobrecarga e melhora drasticamente a retenção. Este princípio está muito ligado ao da redundância. O nosso canal visual já está ocupado a processar o gráfico. Se lhe adicionarmos texto para ler, criamos uma espécie de engarrafamento visual no cérebro. Ao usar a narração, estamos a usar o canal auditivo, distribuindo a carga cognitiva de uma forma muito mais inteligente e eficiente. A forma como comunicamos é fundamental. Usar uma linguagem mais informal e direta cria uma espécie de parceria com quem está a aprender. Dizer algo como "vamos agora perceber como é que o coração funciona" é muito mais eficaz do que o típico tom de manual. O coração é um órgão que... Isto ativa pistas sociais no cérebro, fazendo com que a pessoa se sinta parte de uma conversa, o que a incentiva a esforçar-se mais para compreender. E seguindo a mesma lógica, uma voz humana, com um tom amigável, funciona como um poderoso sinal social.
Sugere que há outro ser humano do outro lado a esforçar-se para explicar algo, e isso, por sua vez, encoraja quem aprende a retribuir esse esforço. É a psicologia social ao serviço de uma melhor aprendizagem. Muito bem. Depois de vermos estes princípios em ação, vamos afastar-nos um pouco para olhar para o quadro geral e tirar a conclusão mais importante de 30 anos de investigação. Se houver apenas uma coisa a reter de toda esta análise, que seja esta. Não é a tecnologia de ponta, não é a realidade virtual ou a animação 3D que ensina. É a forma como desenhamos a instrução dentro dessa tecnologia que faz a diferença. No final de contas, o método vence sempre o meio. E aqui fica um resumo final, um guia prático. Estes 3 objetivos funcionam como uma espécie de checklist que qualquer pessoa pode aplicar, seja a criar um curso online, a preparar uma apresentação para o trabalho ou simplesmente a tentar explicar uma ideia complexa a outra pessoa. E terminamos com esta pergunta que é, na verdade, um desafio. A ciência deu-nos o mapa. Mostrou-nos como alinhar a tecnologia com a forma como o cérebro humano realmente funciona. O desafio agora é usar esse mapa para construir o futuro da educação. A escolha está nas nossas mãos.